Vamos unir a oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus, Pai onipotente e bondoso, grandioso e amoroso Pai celestial. Começar o nosso domingo, a nossa semana na sua casa, é sempre um motivo de muito agradecimento do nosso coração, Senhor. Por isso viemos hoje mais uma vez com o intuito de louvar e de engrandecer o Teu santo nome, de dar toda a honra e glória a Ti, ao Teu Filho amado Jesus Cristo, e também ao Teu Santo Espírito, por toda a graça que tem nos concedido ao longo dos dias passados, e também por nos propiciar, Senhor, mais uma vez, poder ter esse encontro íntimo com o Trino Deus diante do Teu altar. Amado Pai, a nossa alma necessita muito desse momento, Senhor, porque temos plena convicção de que aqui é o lugar onde nós recebemos o alimento para a nossa alma, para a nossa fé, para o nosso reconhecimento, para o nosso crescimento espiritual, para tudo aquilo que necessitamos, Senhor, para nos tornarmos dignos de ser chamados Teus filhos. E ainda recebemos uma grande preparação, Senhor, para nos tornarmos capazes de um dia poder adentrar no Seu reino. E temos pleno reconhecimento, Senhor, de que tudo isso é através da Tua graça, do Teu amor e também da Tua misericórdia com cada um de nós. Por isso, o nosso coração nesse momento está repleto de agradecimento. E agora, bondoso Pai, que vamos vivenciar este serviço divino de transmissão, onde vamos poder entrar no lar de cada um dos nossos irmãos, que muitas vezes não tem condições de poder estar na sua casa, na igreja, para poder ouvir a Tua palavra, mas que através dessa transmissão, Senhor, vão ser capazes de poder receber o alimento para as Tuas almas. Então permita que mesmo no conforto dos seus lares, todos possam estar conectados conosco, não somente através do aparelho, mas principalmente com seus corações, para que teu pensamento, o teu coração possa estar voltado para o seu altar, e que assim as tuas bênçãos possam alcançar cada um deles, segundo as suas necessidades. E nós também sabemos, amado Pai, que Tu conheces o coração de cada um dos Teus filhos, conhece quais são as necessidades de cada um. Então, se possível, através da Tua graça, do Teu amor, e até mesmo através dos Teus milagres, que cada alma que estiver conectada conosco neste momento, possa receber aquilo que é necessário para suprir a sua necessidade. Por isso entregamos cada um dos Teus filhos em Tuas mãos. Amado Pai, também Te pedimos que, como servos no altar, nós possamos ser simplesmente um bocal falante do Teu Santo Espírito, conduzido pelo Teu Santo Espírito, em comunhão com o ministério de apóstolo e também com o Trino Deus, para que a Tua palavra possa chegar limpa ao coração dos Teus filhos, sem que os nossos pensamentos humanos a contaminem. Por isso também colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pai, muito nós teríamos que lhe rogar, mas Tu conheces as nossas necessidades, conhece a circunstância que vive cada um dos Teus filhos. Então, amado Pai, por isso pedimos que olhe por cada um e, se possível, que possa suprir a necessidade de todos. Mas tudo que aqui Te rogamos, mais uma vez Te agradecemos. E ainda pedimos, dai mais do que soubemos Te pedir em palavra, e fazemos isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos que estão conectados conosco neste momento, a nossa palavra para esse serviço divino se encontra no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, e nos diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Até aqui, amados.
Bem, amados irmãos, amadas irmãs, através dessa conexão que podemos estar realmente unidos ao altar do Senhor, sejam bem-vindos para mais esta palavra desse domingo. Certamente será algo que vai acrescentar muito em nossas almas, porque cada vez que nós podemos nos aproximar do altar do Senhor, nós temos a alegria de poder receber os teus ensinamentos, as suas orientações, para que assim nós possamos ter uma continuidade no nosso crescimento espiritual e possamos continuar com um seguimento ao teu Filho amado Jesus Cristo, que é aquilo que é necessário para as nossas vidas de fé, para a nossa alma, poder alcançar aquilo que nos é prometido, que é a glória do Senhor. E hoje nós temos esta palavra para o serviço divino, que está no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, que fala sobre o servo sofredor de Deus. Amados, quando se fala em servo sofredor, muitas vezes pode trazer um transtorno para as nossas almas por acharmos que todos aqueles que são filhos de Deus só têm que levar uma vida em sofrimento. Mas não se trata disso, nós sabemos que a graça de Deus é estabelecida sobre as nossas vidas e muitas vezes nós podemos viver muitas alegrias, principalmente por servirmos ao Senhor, por pertencer ao seu povo e por estar sendo preparado para poder passar uma eternidade ao seu lado. Então, para a mensagem desse serviço divino, o nosso amado apóstolo nos coloca que nós temos que ter um segmento com Cristo. E, infelizmente, muitas vezes ter um segmento com Cristo significa um sofrimento, temos que sofrer com Cristo. Mas esse sofrimento não tem que ser algo, às vezes, dolorido na nossa carne. Muitas vezes nós vamos sofrer por pensarmos que as pessoas não entendem o nosso comportamento por sermos filhos de Deus, não andam segundo, que nós andamos segundo os ensinamentos de Deus, e isso pode trazer transtornos para outras pessoas, porque muitos pensam em ter uma vida afastado daquilo que é a vontade de Deus. Mas nós sabemos que temos que andar sempre segundo aquilo que é o ensinamento do Senhor, porque isso que vai nos dar a condição de podermos alcançar a glória de Deus. Por isso temos que ter este segmento com Jesus Cristo. A nossa palavra de hoje, amados irmãos, que está nesse livro de Isaías, se depois quisermos ler todos os capítulos de Isaías, vamos ver que ali tem muitos ensinamentos bons e muitas coisas que já falavam da vinda de Jesus Cristo, já preparavam os nossos corações, ou o coração do povo daquele tempo, para poder receber Jesus Cristo. E nesse livro de Isaías, em 4 capítulos diferentes, tem 4 cânticos, e esses cânticos falam justamente sobre o sofrimento dos servos. E para o povo daquele tempo, o que acontecia, amados? Eles pensavam que pelo fato de ficarem doentes, ou de terem alguma adversidade em sua vida, isto era a consequência do pecado. Pelo fato de alguém ter cometido um erro, os pais, ou até mesmo a própria pessoa, feito alguma coisa pecaminosa, que isso era transferido para o coração, ou para a sua vida, e isso se transferia para as doenças. Mas isso era voltado somente para os crentes fiéis. Com relação aos servos de Deus, essas coisas eram diferentes no pensamento deles. Para eles, o servo de Deus tinha uma santidade, e se acontecesse dele ficar doente ou sofrer algumas dessas adversidades, é porque estava carregando sobre si a culpa de outros. Amados, esse era o pensamento do povo que seguia a Deus no tempo de Isaías, quando o profeta profetizava já sobre este servo sofredor que viria à terra. E para nós cristãos, amados, desde lá do princípio, o servo sofredor se refere a Jesus Cristo. E se tomarmos conhecimento da vida de Jesus Cristo, pegando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, que relata sobre os acontecimentos de Jesus Cristo sobre essa terra, até a sua ascensão ao céu, nós vamos ver que a vida de Jesus Cristo foi sempre sofrimentos. Primeiramente, ele sofreu já ao nascer, já teve que nascer num local inadequado para que uma criança possa vir a esse mundo.
Depois, de acordo com as perseguições, enquanto ainda bebê, teve muito sofrimento. E depois a Bíblia volta a relatar somente quando ele tinha 12 anos, que esteve ao templo, até já ensinando as pessoas que ali se encontravam com relação ao verdadeiro evangelho. Mas quando ele começou a pregar a palavra de Deus, aí veio outros sofrimentos. E quando nós falamos de sofrimento, não referimos somente aos sofrimentos das dores físicas que ele sentiu quando foi chicoteado, ou quando colocaram uma coroa em sua cabeça, ou até mesmo quando o crucificaram. É claro que ele sentiu todas essas dores, e certamente devem ter sido muito doloridas. Mas, amados irmãos, Jesus Cristo também teve outros tipos de sofrimento. Sofrimento que muitas vezes tenha sido até maior do que essas dores físicas que ele recebeu. Porque ele não foi reconhecido pelo povo ao qual ele foi enviado. Vejam bem, aqueles que deveriam reconhecê-lo como filho de Deus, não o reconheceram. Ele pregou um verdadeiro evangelho e muitas vezes, pelo fato dele se dizer filho de Deus e se autodenominar filho de Deus, as pessoas achavam que ele estava blasfemando contra Deus. E por isso, amados irmãos, muitos o levaram à cruz e com isso ele teve o sentimento de que, vejam bem, ali não houve nenhum reconhecimento, porque muitos acharam que a crucificação dele foi justa, porque ele havia cometido erros. Nós todos sabemos que Jesus Cristo não cometeu erro nenhum, sempre foi perfeito. Mas, amados irmãos, por que Jesus Cristo teve que passar por tudo isso? Logo no seu encontro com João Batista, quando ele se apresentou como filho de Deus, João Batista já dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o propósito de todo o sofrimento de Jesus Cristo foi para carregar sobre si as nossas dores, foi para carregar sobre si os nossos pecados, foi para dar a cada um de nós a condição de podermos alcançar a nossa salvação. Então, este é o verdadeiro servo sofredor de Deus, Jesus Cristo. E para todos aqueles que o seguiram, se pegarmos desde lá do princípio dos primeiros cristãos, vejam bem, eles também já tiveram sofrimentos. Muitos não podiam falar sobre a sua fé, tinham que fazer isso às vezes de modo escondido dentro das cavernas, não podia professar a Jesus Cristo como Salvador, foram perseguidos, muitos foram chicoteados, como os próprios primeiros apóstolos, muitas vezes tiveram que passar pelas prisões, e muitos deles foram até assassinados. Então, amados irmãos, para seguir a Jesus Cristo, muitas vezes nós vamos ter que passar por alguns sofrimentos. E isso está dentro do Evangelho, está dentro daquilo que é previsto para nós alcançarmos a nossa salvação. E hoje, se formos olhar, também não há muita coisa diferente. Ainda temos países onde os cristãos também são perseguidos, onde cristãos ainda não podem falar da sua fé em Jesus Cristo, não podem professar o verdadeiro evangelho, não podem confessar a sua fé diante das pessoas. Em alguns países até as pessoas ainda são levadas à morte por fato de professar a fé cristã. E nós, amados irmãos, muitas vezes temos também os nossos sofrimentos por podermos professar a nossa fé. Porque nós vivemos hoje num mundo onde, infelizmente, as pessoas, na sua maioria, deram as costas para Deus. E quando nós confessamos a nossa fé, falamos daquilo que nós vivenciamos, falamos do ministério de apóstolo atual, quando nós professamos um verdadeiro evangelho para as pessoas, muitas vezes nós somos discriminados. Muitas vezes as pessoas viram as costas para nós. E isso certamente, às vezes, até mesmo dentro das nossas famílias. Isso traz um sofrimento para os nossos corações, um sentimento de dor, de perda, de tristeza. Mas essa é a vida do cristão. O mais relevante para nós, amados irmãos, é mantermos o nosso seguimento com Jesus Cristo, independente das consequências que isso possa trazer para nós.
Mesmo que muitas vezes, assim como Jesus Cristo foi rejeitado, nós também sejamos rejeitados pelas pessoas quando tentamos falar da nossa vida de fé, quando tentamos pregar um verdadeiro evangelho, quando tentamos colocar no coração deles que, na atualidade, nós temos um ministério de apóstolo para nos conduzir, e que os apóstolos desse tempo têm os mesmos poderes dos primeiros apóstolos, porque a eles também foram dados a autonomia para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A eles também foi dado a autonomia de perdoar os pecados. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas rejeitam o ministério de apostolado do nosso tempo. E isso também traz uma tristeza para nós, traz um sofrimento. Mas, como disse, essa é a nossa vida de cristão. Isso é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, cabe a cada um de nós, cabe aos nossos corações manter esse segmento, independente das consequências que vamos viver. O que nós temos que pensar é aquilo que está preparado para cada um de nós, amados. A promessa que Jesus Cristo fez, de que Ele viria para buscar um povo, e este povo tem que ser preparado pelo ministério de apóstolos, porque os apóstolos deram essa condição de preparar. E hoje nós podemos viver tudo isso na casa de Deus. Nós podemos receber toda essa graça que o Senhor tem a colocar para cada um de nós. Então, mesmo que seja com muito sofrimento, que todos nós possamos nos manter neste segmento e esperar até a vinda do Senhor, para podermos alcançar a Tua graça, alcançar a Tua glória. Aí sim, todo esse sofrimento se acabará. Por quê? Porque Jesus Cristo já levou todo o nosso sofrimento sobre as suas costas, quando Ele cometeu o sacrifício por cada um de nós. Quando Ele se entregou na cruz, que foi talvez o maior sofrimento físico que Ele recebeu, Ele levou sobre nós as nossas culpas, levou sobre Ele as nossas dores, levou sobre Ele os nossos pecados, e deu a nós a condição de podermos um dia estar ao seu lado. Que possamos manter este segmento, que possamos andar segundo aquilo que o Senhor nos oferece. E mesmo que seja às vezes debaixo de sofrimento, mas que andemos segundo os ensinamentos do Senhor para alcançarmos a Tua promessa, e que essa promessa possa se cumprir em todos nós. Amém. Está conosco o nosso amado pastor Olegário. Gostaria que ele também pudesse trazer o que está em seu coração. Por favor. Amados irmãos, ouvindo a palavra no dia de hoje e também alguns instantes já tinha se preparado também pela palavra de hoje, mas hoje ouvindo aqui mesmo, no altar de graça ali, a gente pode sentir o quanto foi o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve esse sofrimento sim, como servo, que ele veio como servo de Deus, é manifestado já naquela época pelo livro de Isaías. Mas tudo teve um propósito. Se pegarmos também aqui no versículo de Isaías, um trecho que me chamou muito a atenção. Por que Deus enviou o seu Filho? Sabemos o porquê. Se antigamente tinham os profetas que já anunciavam tudo isso, falavam do verdadeiro caminho, mas não acreditavam. Ali, num ponto do trecho de Isaías, fala que aqui, naquela época, Jesus veio porque aqui era uma terra seca. Não tinha luz.
A palavra que Deus trazia para os profetas, ela não chegava aqui, tipo, no altar, mas não se enraizava. Por que tudo isso? Mas Deus preparou o seu Filho, enviou sobre essa terra e foi uma grande bênção para cada um de nós. Porque Ele veio e plantou o amor aqui. Ele mostrou a cada um de nós. Primeiro Ele sentiu todo esse sofrimento, conforme o ancião manifestou aqui, em carne. Em carne. Não foi só olhando ou espiritualmente falando. Ele sentiu em carne. E ele soube trabalhar isso desde criança. Sofreu fisicamente e espiritualmente também falando. Imaginemos nós, uma hora chegar, uma pessoa falar, eu não te conheço. Ou um exemplo, desculpe assim, o pai falar, não te reconheço como filho. Isso machuca bastante. Imagine como Jesus se sentia naquela época quando não reconheceram ele como filho de Deus. Mas por sua benção e graça, ele plantou e trouxe a luz verdadeira. Que essas raízes, essa terra que era seca, hoje está dando fruto. Passamos por muitas diversidades nos dias de hoje, conforme o ancião falou. Temos as nossas lutas. Muitas vezes não passamos por enfermidades físicas, mas espirituais, por dificuldades de irem alcançar alguns outros lugares, ou muitos de seus filhos em outros países que sofrem por isso também. Mas tudo há um propósito, e esse propósito se chama Jesus Cristo, que Ele plantou o verdadeiro amor. Essa terra não se secou de vez. Está sendo irrigada pelo ministério de apostolado, hoje aqui ainda vivo sobre essa terra. Por graça temos essa benção. E essa benção um dia vai ser alcançada, quando Deus enviar o seu Filho novamente sobre essa vida terrena, para vir nos buscar. Que possamos sim almejar essa alegria. Sabemos que há muitas lutas, muitos sofrimentos que vamos passar. Mas o importante é alcançar essa benção. E temos que ter fé sobre tudo isso. E alcançando essa fé, vamos sentir essa alegria maravilhosamente. Vamos deixar esse sofrimento um dia aqui para trás. Porque sabemos que esse lugar que está sendo preparado por nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ali não vai haver ranger de dentes, sofrimentos, e sim só alegria. Que possamos sempre seguir a luz verdadeira, o amor que Cristo deixou em cada um de nós. Amém. Bem, amados, agradecemos também a colocação do nosso amado pastor. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 22, Jesus Cristo falava de si próprio, que ele, como Filho de Deus, teria que passar por transgressões, por lutas, por dificuldades, e que o propósito dele sobre essa terra era esse, de carregar sobre si os nossos sofrimentos, de carregar sobre si as nossas culpas. Isso porque, amados, porque o amado Deus tinha um propósito com a humanidade. Quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, era para que o homem pudesse viver em comunhão com ele. E a única forma que ele encontrou de trazer a comunhão novamente do ser humano com Deus foi enviando o seu Filho a essa terra. E como disse o nosso amado pastor, Jesus Cristo teve muitos sofrimentos, mas nós hoje também sofremos. E às vezes não as dores físicas que ele sofreu, mas sofremos na nossa parte espiritual, quando nós vemos hoje os nossos irmãos, que às vezes estiveram conosco durante muito tempo, servindo ao Senhor, vivendo da sua palavra, hoje estão afastados da casa de Deus. Por quê? Porque não reconhecem mais este envio de Jesus Cristo à terra. Não reconhecem o sacrifício que ele fez.
não reconhece os seus enviados, o ministério de apóstolos, não reconhece o ativar do Espírito Santo através de cada servo que ocupa o altar. E isso os fizeram afastar da casa de Deus. Quantas tristezas isso causa em nossos corações, ver que aqueles que são os nossos irmãos, que um dia receberam todos os sacramentos, que deram um sim diante do altar para Deus, hoje se encontram afastados. Por quê? Porque não reconhece aquilo que Jesus Cristo fez. E o sofrimento de Jesus Cristo foi muito grande. E como disse o nosso amado pastor, o sofrimento dele foi na fase humana dele, quando ele esteve sobre essa terra e passou por aqui 33 anos, como um ser humano, como cada um de nós, sentindo dores, sentindo sede, sentindo fome, sentindo a tristeza no seu coração de não ter sido reconhecido, sentindo a tristeza no seu coração de ter sido desprezado, e sentiu ainda, amados irmãos, a tristeza maior em seu coração, quando o julgaram culpado por um crime que ele não tinha cometido. E esse Jesus Cristo que nós estamos falando foi que fez tudo isso para tirar de nós a nossa culpa, o nosso pecado, e para colocar a cada um de nós na glória de Deus. E, infelizmente, hoje nós pregamos o Evangelho, muitas pessoas também não entendem. Muitas pessoas não reconhecem aquilo que o amado Deus proporciona a cada um de nós, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele tem a nos oferecer. E com isso, amados irmãos, não aceitam a nossa pregação, não aceitam o verdadeiro Evangelho, e com isso não se achegam ao altar. E nós temos uma preocupação, porque o Senhor nos colocou como teus filhos, como teus servos, cada um de nós somos um servo de Deus. Um dia, nosso apóstolo maior Fé, numa de suas pregações, disse que cada um de nós somos um missionário de Jesus Cristo. Então as pessoas que não aceitam esse verdadeiro Evangelho trazem tristezas para os nossos corações. Mas, amados irmãos, podem ter certeza que o povo de Deus escolhido, ele vai chegar até a salvação. E que Jesus Cristo vai finalizar aquilo que começou, que é a sua obra. E vamos pedir ao Senhor que coloque a sua graça sobre as nossas vidas, para que a finalização dessa obra possa se concretizar em cada um de nós. Para isso que nos deixemos preparar através da palavra, através dos sacramentos e através do ensino dos nossos apóstolos, para alcançarmos aquela que é a promessa de podermos um dia estar junto de Deus, ver a Deus e a Cristo como eles são e passar uma eternidade ao seu lado. Amém. Temos um. Bem, amados, agora vamos nos unir, nos colocamos de pé para podermos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai, finalizamos aqui esse serviço divino de transmissão. Mas permita, amado Pai, que a Tua palavra que hoje ouvimos diante do Teu altar possa ficar gravada em nossos corações. Que nós possamos sempre reconhecer tudo aquilo que Teu Filho amado Jesus Cristo fez por cada um de nós, até mesmo entregando a Sua própria vida à morte, para dar a nós a salvação, para dar a nós o perdão. Somos muito agradecidos, Senhor, por tudo isso que Ele nos concedeste. E permita que ao longo dos dias futuros, nós tenhamos condição de continuar pregando o Teu Evangelho, de levando a Tua palavra, mesmo que às vezes não sejamos reconhecidos, mesmo que às vezes as pessoas não queiram nos ouvir, mas que nós tenhamos sempre a condição de poder estar insistentes
em levar o teu evangelho, de fazer com que a tua palavra possa se propagar por toda a terra. Porque tu nos deste uma tarefa de te ajudar a encontrar a última alma que ainda falta para o retorno de Jesus Cristo. Então que todos nós possamos cumpri-la com êxito, levando assim o seu evangelho a cada coração das pessoas que nos cercam. E permita, bondoso Pai, que não possamos fazer isso somente com as nossas palavras, mas também com os nossos atos, com o nosso agir, com o nosso caminhar, para que as pessoas realmente possam ver em nós um testemunho vivo do teu evangelho, para poder assim alcançar a tua graça. Pai, mais uma vez te rogamos a tua bênção para cada um dos teus filhos. Permita que todos possam andar sempre debaixo da tua graça, do teu amor, que possam andar num seguimento firme com teu Filho amado Jesus Cristo, que todos nós possamos buscar de nos assemelhar cada vez mais a Ele, para que o nosso comportamento seja regularmente igual ao dele, para que assim nós possamos levar o amor, a graça e a paz ao coração das pessoas que nos cercam. E, se possível, permita que as tuas bênçãos pousem sempre sobre as nossas vidas, para que nós possamos perseverar na fé até o dia do retorno de Jesus Cristo. Para isso, bondoso Pai, também te rogamos agora um bom domingo na tua presença. Permita que todos nós possamos vivenciar a alegria desse dia, que tenhamos também uma boa semana no trabalho, nos estudos, em tudo aquilo que temos que vivenciar nos dias futuros, que as tuas bênçãos e a tua graça esteja sempre sobre as nossas vidas. Mas principalmente permita que todos nós possamos perseverar na fé e que no dia do retorno de seu Filho possamos ser encontrados por graça. Mais uma vez te pedimos que olhe pelos enfermos, desempregados, enlutados, os deprimidos. Também queremos lembrar da outra margem, Senhor, onde muitas almas necessitam da tua graça. Pode ser que no último serviço divino do último domingo ainda não tiveram a condição de aceitar os sacramentos que foram oferecidos através dos nossos apóstolos, mas que eles também, amado Pai, possam encontrar o caminho da salvação. E permita também que nós sempre possamos ser um testemunho vivo para eles. Pai, muito nós teríamos que lhe rogar, mas tu conheces as nossas necessidades, as nossas circunstâncias, por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos e te pedimos que sempre nos dê mais do que nós soubemos te pedir, e o fazemos isso no nome de Cristo, o teu Filho amado. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união do Espírito Santo seja e permaneça sobre todos vós. Amém. Bem, amados, agradeço mais uma vez e peço a Deus que os abençoe, os guarde, até o nosso próximo encontro, mas sempre unido nas orações, e que o amado Deus dê um bom domingo e uma boa semana a todos. Amém.